Chamo Ernesto João Catarina, filho de Arlete Catarina e de João Bombom. A minha descendência veio de Angola, vieram contratados de 1917. A mãe da minha avó vivia na zona de Caconda, chamava-se de Isabel Cassange. Vivia também na zona de Chicomba. E o pai também da minha avó chamava José Coelho. Catarina é a filha mais velha da minha bisavó. A minha avó, mãe da minha mãe. E também vieram também contratados para Santo Tomé. Os três vieram contratados para Santo Tomé, conduzidos para a empresa de Ubabudo e o GEG. Outros filhos nasceram em Santo Tomé, exemplo como Rosa Mariquinha, Armando Domingos, Cassange, etc. por aí. Eu sou um dos filhos que, desde a minha infância, a minha mãe sempre batalhou com o sem, que é para me pôr a estudar. E eu sempre fiquei do lado dela. Eu estudei, mas por motivos de condições financeiras na altura, eu fui obrigado a desistir de aula, mas mesmo assim ela me colocou numa estação de serviço governo como um bate-chapa. Eu ainda era bem pequeno, mas eu não gostei de bate-chapa. Ela me colocou numa marcenaria BNZ aí no Quilombo. Mesmo assim, não enquadrei. Mas conheci uns amigos onde pediram-me que é para ajudar a lixar umas peças. Eu ainda era pequeno. Eu fui lá ajudar a lixar umas peças. Mas eu sempre corri atrás de algo. Não é dinheiro, mas sim de um valor. Eu via os meus colegas a fazerem algo e eu também queria alguma coisa. E deu coisa que eu fui entrar até candongueiro. Fui candongueiro de chão, na praça. Várias vezes já fui... Os policiais já levaram-me carga e eu vi que aquela vida de estar a vender no chão com carga na mão não é muito bem para um jovem, dando que nós temos tudo ainda a ganhar. Então eu conheci os colegas, fui lá para a oficina de arte e desde lá já nunca mais saí de oficina e até então continuo a trabalhar arte. Meu pai é descendência também angolana, mas ele nasceu aqui. Ele nasceu aqui, vivia sempre mais em Santana. Como ele conheceu a minha mãe, eu não sei. Eu só sei que eu apareci. E a história dos meus pais é muito raro eu contar assim com detalhes, porque eu vivi mais com a mãe do que o pai. E por isso eu tenho aquele dom familiar mesmo. Eu nasci da família porque a pobreza que me levou a ser assim como eu sou hoje. Eu não sei nada que tenha a ver com o meu pai. Mas os dias vão passando, eu vou conhecendo as famílias, parte de pai, eu aproximo. É assim que a minha vida é com os pais. Minha mãe ia ao seu trabalho dia a dia, que era muito café, e eu ficava em casa. Eu era mais pequeno e fazia trabalho, recados para a senhora. E era um menino respeitado mesmo no quintal, todo mundo mandava recado e eu obedecia sempre. Então eu fui criando aquele respeito e com eles dentro do quintal. Por isso eu sou assim. Falando das primeiras obras que eu fiz, eu na minha infância, quando eu conheci um artista chamado Sebastião, era o neto do seu desenho falecido que fazia pilão naquela altura. Ele pôs-me ao lado dele a aprender a fazer jogos de frutas. Foi das primeiras obras que eu comecei a fazer.
Mas a primeira obra verdade que me marcou até então, que as coisas que meus colegas falam, e às vezes quando nós contamos história, quando estávamos juntos, eles falam: João, a primeira coisa que você fez, você pegou a tua mão direita, pôs numa tábua e desenhou, encalcou, recortou isso muito bem, lixou e deu um brilho, e isso vendeu automaticamente. E eu senti ânimo com isso. Foi a primeira história que marcou em mim. Eu vendi aquela mão direita e fiquei com a esquerda. E quando eu vendi aquela mão, eu consegui um dinheiro que eu conseguia dar algo em casa para comer. Então eu disse dentro de mim: "Então, a arte dá para continuar." Então eu continuei na arte. Meus colegas, outros desistiram, outros viajaram. O mais engraçado é que meu mestre, Sebastião, no dia em que ele viajou para Angola, ele tinha obras para entregar a outros clientes. Como eu era um ajudante dele confiável, mas ele não me falou que ele iria viajar naquele dia mesmo. Ele só veio e disse: "Meu João, acaba essa obra e troco que as pessoas derem você, você pega para você." Disse: "Tá bom." E você vai para onde? "Ah, não, eu vou dar um giro por aí, mas mais tarde a gente se encontra." Ele já estava de mala feita. Eu acabei as obras muito bem, as pessoas chegaram, eu entreguei as obras e recebi valor. Até santo dia de hoje que eu nunca mais vi Sebastião. Ele fez por mim um esforço, porque hoje em dia quem dá você arte, deu você tudo, deu você família. Quem dá você arte, deu você família. E porque nós não podemos comparar, porque naquela altura eu não era muito apegado assim a dinheiro, eu era apegado mais a valor. Então, se eu acompanhasse o dinheiro, nunca aprenderia arte, porque várias vezes o Sebastião faz obra. Eu é que lixo, termino a obra e leva. Eu não recebo nenhum dinheiro, mas eu, no dia seguinte, eu com o dinheiro da candonga que eu fazia, ainda pegava, comprava material, punha na oficina para ele voltar a trabalhar, porque tinha gosto pela arte. Marcenaria, em termos de marcenaria, quando eu estava aprendendo marcenaria, quem me puxa a marcenaria é a Dona Balbina. Dona Balbina, mulher, esposa do Sr. Arnaldo, do jogo do Totoloto. A senhora que me pôs é uma senhora que sempre abraçou crianças perdidas, crianças de rua, esse tipo de criança. E eu também estava englobado nessas crianças, porque minha mãe foi me pôr lá naquela oficina, e essa oficina tinha mais crianças também. E naquela oficina onde eles me puseram, eu trabalhava em marcenaria, o carro ia nos buscar, nos levava a almoçar, e depois eles estavam a tentar nos dar educação, também dava educação, mas só que a educação que eles davam era da segunda classe, e eu já estava numa classe mais avançada, que era a quarta classe, mas ao mesmo tempo, quarta classe, eu já estava bem alinhado com os pessoas onde eu criei. Então eles disseram: "Não, esse miúdo não pode ficar aqui porque ele tem já um conhecimento um pouco fértil. Então vamos tentar só pô-lo na oficina para ver o que ele pode dar." As nossas artes aqui em Santo Tomé, nós trabalhamos em diversas posições. Trabalhamos artes de sobrevivência do dia a dia e trabalhamos artes para decoração. E, neste momento, a maioria das nossas obras estão decoradas no Suite Guest House, onde a maioria das nossas obras estão decoradas. E também em Portugal também que está outras nossas obras também que foram expostas por um empresário também português que quer também nos dar uma mão. E outras nossas obras também estão lá para cassino aí na praça, porque nós fazemos parte de decoração, trabalhamos obras grandes para decoração. Porque nós sabemos aqui que nós não temos um mercado fértil para consumo de arte. Então, essa nossa forma de aparecer nos certos locais e relacionar com as pessoas faz com que nós conversamos com as pessoas e falamos acerca de decoração, e as pessoas estão sempre interessado a querer decorar uma parte de casa com arte. Então nós trabalhamos nessa conjuntura. Como nós temos um sonho de fazer uma galeria bem confeccionada, eu não diria um museu, mas uma galeria de arte. E nós trabalhamos mais artes clássicas, decoradas de tecidos,
com areia, e nossas artes não são assim coisas repetidas. Quando um cliente pede uma arte que é já repetida, então nós temos foto onde podemos ir buscar as artes e fazemos para e o cliente vem buscar e nós recebemos o valor das artes. Em termos de pintura, eu eu conto a história de um quadro que nós temos aqui dentro que sempre que aparece visitas de crianças cá no curso, eu pergunto para eles se eles conseguem apreciar um coelho no quadro. Como é uma obra abstrata e as pessoas custam de notar, mas aconteceu que numa multidão de cento e tal crianças, uma criança conseguiu distinguir. Então, na multidão sempre é uma visão, sempre é uma visão. Isso é que marcou em termos do quadro de pintura, mas na escultura mesmo eu sempre fui muito brincalhão com arte e as pessoas admiram como é que eu consigo trabalhar tantas obras assim, porque eu não vejo para fome, eu não vejo para fome. Se eu vou questionar fome, por exemplo, há pessoas a passarem mais fome do que eu tenho. Então, o compromisso que eu tenho com os filhos que eu já tenho, isso faz com que eu tenha que trabalhar, porque lá fora não tem nada. Onde tem tudo é aqui, é no meu trabalho. Então, o que admiro as pessoas é por que eu passo todo o meu tempo dentro de oficina a trabalhar escultura. Outra parte também que admira também outro lado da pessoa é porque esse moço está todo momento bem vestido, está sempre a relacionar com pessoas clássicas, está sempre a relacionar nos bons lugares, mas nós nunca encontramos ele com arte na mão, para cima, para baixo, a vender, porque eu vim com plástico, com umas bijutarias que têm a ver com arte dentro de plástico, eu já não posso voltar atrás. Eu não sou crocodilo, nem tampouco sou caranguejo, tá entendendo? Porque crocodilo, quando vai chorar, caranguejo, volta para trás. Eu vejo nosso Santo Tomé nós santomenses sem aquele entendimento fértil um para com outros irmãos por causa dessa mistura de raça. Você não me entende, não te entendo. Você quer falar tua língua, quer falar minha língua. Há o descendente cabo-verdianos, por exemplo, que nasceram cá, mas se você tiver falar com Deus, ele disse, não, minha é cabo-verdiano. Não, você não é cabo-verdiano, você é santomense. Então eles passam a levar a sua ignorância própria como se fosse cabo-verdiano. Não, você é santomense. Eu sou da descendência angolana, dizem aqui Tonga. Eu não posso esconder que eu sou descendência angolana, eu sou descendente angolano, mas sou santomense. Então, minha linguagem e a linguagem, por exemplo, o foro. Foro é santomense igual a qualquer um que nasce aqui, mas o fato de você nascer, por exemplo, na cidade e outro nascer, por exemplo, em Santa Catarina, ele não consegue dizer que ele é furo, mas ele não, que eu sou cabo-verdiano, que eu sou, não, você é furo, você é tonga ou você é cabo-verdiano, você tem que identificar a forma de ser. Então, as pessoas já não têm pronto, aquele amor de dizer que amamos as outras como eu os amei, vamos falar sobre a sua língua para nós chegarmos a um entendimento. As pessoas já não têm esse ponto de vista. As pessoas querem dividir a raça por si própria, entende? Dizer que você é cabo-verdiano, o cabo-verdiano não pode lidar com o furo. Você é tonga, você não pode lidar com o cabo-verdiano, não. Essa mistura para mim não está assim muito bem, tá entendendo? Não está assim muito bem. É por isso que Santo Tomé, para mim, eu não sei quando é que Santo Tomé poderá dar um passo, tá entendendo? Nós estamos a tentar levar Santo Tomé mais além, mas se as pessoas não tiverem deixarem desse preconceito de dizerem que eu sou tonga, eu sou furo, eu sou o quê, eu acho que nós não vamos chegar a lado nenhum. Eu gostaria que nós todos seríamos irmãos, brothers.